E aí, turma, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O assunto desse vídeo aqui, zerada parcial, deve ser curta ou longa? O que seria mais viável? Falando do médio e longo prazo no day trade. Tema muito importante e que o pessoal me questiona muito, então você precisa assistir esse vídeo até o final. Mas antes disso, se você não é inscrito do canal, recomendo que se inscreva, aciona o sininho de notificação para ficar por dentro dos demais conteúdos que serão postados. Gente, o que seria correto no day trade quando se fala em zerada parcial? Quem está começando do absoluto zero, quero que vocês assistam esse vídeo aqui. É claro que eu vou falar alguns conceitos um pouquinho mais avançado, intermediário, vamos dizer assim, porque zerada parcial, quem tem conhecimento do day trade já sabe o que é, mas às vezes quem está do absoluto zero, caiu de paraquedas no meu canal, não tem noção o que é isso. Mas falando de zerada parcial, vamos pressupor o seguinte aqui, falando do meu operacional, quando eu entro em uma operação, os meus stops são em torno de 3 pontos, embasado em fluxo. Ô David, mas você tem stops maiores que isso? Com certeza eu tenho sim. Se eu tiver em uma operação, ou melhor, analisando uma operação com uma expectativa de um lucro muito maior, baseado em faixas de mercado, que eu vou falar em vídeos mais à frente do meu operacional, sim, eu posso deixar um stop até de 5 pontos talvez. Não gosto muito longo, estourando 5 pontos. Falando em intraday ali, é claro que eu tenho uma infinidade operacional também, mas eu falo assim, né? Falando de profissão, day trade, algo mais reativo, 5 pontos, mas 3 pontos a maioria. Imagine só se você entrar com 2 mini contratos de dólar. Estou falando de mini dólar. Quando você entra com 2 contratos, né? Contratos aqui, ó. O que significa isso? Que cada ponto seria 20 reais por pontos. Por ponto, né? Por ponto. 20 reais por ponto. Se o meu stop é de 3 pontos, quanto que eu estou arriscando nesta operação no início? Eu estaria arriscando 60 reais. 60 reais. 3 vezes 20 reais. Se eu tomar um stop, é claro que esses 3 pontos, dependendo do operacional, ele pode reduzir. Às vezes, quando eu entro na operação, eu já diminuo o stop, que eu percebo, absorveram, opa, segurou, entrei na operação, 3 pontos, desenvolveu, já marcou um fundo legal ali. Talvez esses 3 pontos aqui pode cair para 1,5 ponto. Pode cair. Mas, normalmente, quando eu entro na operação, difícil eu estopar com menos de 3 pontos, exceto se for uma absorção muito clara. Eu entrei por uma absorção do dólar padrão, a ordem iceberg de 50 contratos ali, mas mesmo assim, por se tratar da minha entrada ser no mini, porque eu acho que ele tem muito mais liquidez, flexibilidade para você sair melhor do que o cheio, que antes eu focava muito no cheio. A minha entrada, como a absorção está no dólar padrão, para que não seja violinado no mini ali, né? Porque às vezes dá uma escapadinha só no mini e no padrão fica no preço, né? Não dá tempo de fazer a arbitragem ali, os HFTs. Então, para não correr esse risco, meu stop inicial é de 3 pontos no mini, tá? Vamos lá, 60 reais. Agora que vocês entenderam esses conceitos aqui, prestem atenção nisso, ó. Parcial curto. O que é uma parcial curta, David? Parcialzinha de 2 pontos, 2,5 pontos, 1,5 ponto às vezes. Eu não gosto de parcial de 1,5 ponto, tá? Eu gosto de parcial de 2 pontos. Pera aí, deixa eu explicar para vocês. Quem me acompanha, quem faz parte da minha comunidade, que já conhece o meu operacional, eu tô falando parcial curta para um tipo de operação. Porque tem operações que a minha parcial vai ser de 5 pontos. Tem operações que eu faço parcial com 10 pontos. Agora, tem operações, o que eu quero dizer é a mais curta possível, parcial de 2 pontos, dependendo da operação. Imagine só, gente, aqui, vamos pressupor que o preço está caindo, opa, absorveram aqui, tá, foi para cima, caiu,
rompeu. Espera aí, aqui ficou o quê? Era um suporte, virou uma resistência. Numa tendência diária, vamos pressupor que o preço está numa tendência de alta, tá? De alta. Ou seja, não é porque ele caiu aqui que ele perdeu a característica altista do mercado. Vamos pressupor que se você traçasse uma fibo daqui aqui, ó, esta região é do 61,8%. Ou seja, enquanto não perdeu 61,8%, não descaracterizou. E aqui você sabe que tem um suporte nessa região do 61,8%. 61,8% foi essa aqui, ó. Fosse aqui, nesse suporte. Chegou aqui, você encontrou essa absorção aqui, ó. Uma absorção. Você entrou. Você zerou parcial. Daqui a aqui, vamos pressupor que tenha, eu vou considerar poucos pontos, tá? Que tenha 6 pontinhos daqui a aqui, ó. Essa distância daqui a aqui, 6 pontos. 6 pontos. Você comprou aqui, ele correu. Se desse errado, você ia perder quanto? 3 pontos, que é o stop pelo fluxo de absorção. Você iria perder R$60. R$60 se desse errado, porque você está com 2 mini. Só que, vamos pressupor que você comprou, pagou 2 pontos, você zerou uma parcial. Ou seja, R$20 você já colocou no bolso. R$20. Você jogou o seu médio 2 pontos para baixo. A partir desse momento, você tira o seu stop daqui e coloca no zero. Qual que é o problema disso às vezes? Às vezes o mercado ele está numa uma frequência aqui, ó, que ele está rabiscando aqui ainda, ó, antes dele inverter. E se você colocar o stop no zero, ele pode te tirar. Você só ganhou R$20. Você arriscou 60 e ganhou R$20. Não tem problema. Depende do operacional, tá? Que eu não vou entrar nessa questão aí, nesse mérito, só para vocês entenderem os conceitos. Às vezes compensa até deixar, quando você zera parcial, o legal é, quando você zerar parcial, você jogar o seu preço médio abaixo do último fundinho que ele deixou aqui, ó. Por quê? Porque daí você coloca o stop gain aqui, ó. Quem sabe ele rabisca aqui, ó, e não perde esse fundinho e segue o rumo dele. Joia. Só que a partir daqui, você já não tem mais prejuízo. Você já não tem. Se der errado, você ganha R$10, R$5. Ou você sai no preço. Você só arriscou inicialmente R$60. Só que a sua assertividade, levando em consideração que o 0 a 0 seria positivo, peraí, mas 0 a 0 daí tem taxa de corretagem. Sim, mas o preço desenvolveu a seu favor. Então vamos pressupor que você considerasse que foi uma assertividade positiva. Não que você vai sair positivo, saiu 0 a 0, mas deu certo, você não tomou stop, vamos pressupor, tá? Como a sua parcial é curta e dentro de um ponto importante de absorção, os próprios robozinhos, às vezes o mercado não vai inverter, mas os próprios robozinhos te tiram no gain. Então a assertividade em cima desse tipo de trade, ela é muito grande. Ela é muito grande, chega a ser de 80% talvez, ou até mais de 80%. Joia, então só pela assertividade já valeria a pena. Aí, o que acontece? Só que se o preço desenvolve até aqui, ó, ele está numa tendência de alta ainda. Só que o problema é que aqui ele marcou uma resistência. A chance dele enroscar, se você não tivesse comprado aqui, o que você estaria procurando aqui? Vamos pressupor que você não conseguiu pegar essa compra. Talvez você estaria procurando venda pelo fluxo. Porque se absorver aqui, ó, ele pode fazer essa brincadeira aqui, ó. Inverter tudo. Opa, fez um topo menor, inversão de movimento. Porém, se você zera parcial aqui, você não tem mais, porque você já zerou ali. Você já zerou. Você pode zerar tudo aqui. Aqui é o seu alvo final, talvez. Porque o mercado não definiu uma tendência no dia. Aqui é o seu alvo final. Ou seja, você ganhou 2 pontos com um contrato, R$20. E ganhou aqui, ó, 6 pontos, R$60 com um contrato. Um contrato. Sendo assim, você ganhou quanto? R$80. Você arriscou 60. Só que vale lembrar que 60 você arriscou na sua entrada. Mas esse movimento aqui você já não estava arriscando mais nada. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Sem contar que você pode ir reposicionando o seu stop aqui.
Tá positivo o payoff? Mais ou menos. Tá positivo. Mas tá 1 para 1, um pouquinho mais de 1 para 1 aí. Tem taxa de corretagem. Isto é, se ele desenvolver lá. E se ele inverter a partir daqui, né? Ó, se ele inverter a partir daqui. Só que o que eu quero dizer com essa brincadeira toda aqui? Por que eu tenho operacional de fluxo que eu faço parcial com 2 pontos? Porque a assertividade, a informação que o fluxo me traz, o gráfico não me traria. Eu não conseguiria encontrar na análise técnica. Por isso, eu consigo fazer essa brincadeira e eu tenho flexibilidade. É claro que, no exemplo que eu citei para vocês aqui, como se trata de um ponto muito estratégico, o que eu falei? 61,8 da pernada do dia. E a tendência macro do diário está de alta. É claro que nesta situação eu não ia zerar parcial com 2 pontos, tá? O pessoal da minha comunidade sabe. Eu ia fazer a primeira parcial lá com 6 pontos, talvez ainda. Se ele corresse rápido, mas normalmente eu faço. Normalmente eu faço. Existem outros pontos que eu vou falar em outros vídeos o porquê que eu faço. Não precisaria fazer, mas o porquê que eu faço. Por conta do tempo que eu fico operando na frente da tela, às vezes não quero ficar o dia inteiro, não quero ficar mais tempo, não sei que horas que o mercado vai desenvolver, então por isso que eu prefiro colocar a grana no bolso, mas não precisaria. Então numa situação específica como essa, que eu exemplifiquei para vocês, aqui, gente, aqui eu faria uma parcial mais longa. É que eu dei o exemplo parcial curta para vocês entenderem os conceitos ali. O fluxo me garante uma assertividade que o gráfico não garante. E o fluxo me garante também um stop curto que eu não encontro nos padrões de Candle. Como que eu vou encontrar um stop de 3 pontos com padrões de Candle? Não que não dê, até dá. Até dá algumas operações, só que a assertividade disso não é igual a do fluxo, então eu não quero ficar perdendo tempo com isso. O meu operacional de índice, por exemplo, que eu analiso somente ferramentas gráficas, Dei, mas por que você não analisa fluxo no índice? Porque o meu foco é no dólar. E eu não quero ficar com uma tela de tape read para o dólar e uma tela de tape read para o fluxo. E eu não faço uma leitura de fluxo meia boca, que dê para eu acompanhar os dois, tá olhando o dólar e olhando o índice aqui, o fluxo. Isso aí daria para você fazer uma leiturinha mais ou menos. Boletou, o preço não foi, vamos tomar aqui essa brincadeira, essa palhaçada. Não é palhaçada, né? Porque funciona essas estratégias também, até dá. Mas eu não estou pensando só em assertividade. Só em assertividade. Eu estou pensando em consistência no médio e longo prazo. Então no índice, para eu ter o meu foco no dólar, eu analiso ferramentas gráficas e torno o meu operacional muito mais passivo. Quando configuro o padrão, eu compro, esquece. Eu não saio parcial. Eu não saio. Vou sair uma parcial aqui no índice, curtinha. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou carregar isso aqui. Eu vou levar lá para o meu alvo. Um alvo de FIBO, de gráfico diário, uma parcial. E fora que, quando eu zero ainda, o outro, eu deixo o mercado me expulsar. Conforme ele vai fazendo topos e fundos assim, eu vou alongando meu stop aqui, eu vou carregando até ele chegar num alvo que eu falo, aqui faz todo sentido ter uma inversão por conta de padrões anteriores e dias anteriores, ou já oscilou um spread considerável. Isto é, se eu não deixar lote sangrando ainda. Vocês entenderam? Por que disso, gente? Porque eu canso de bater na tecla pro meu pessoal de comunidade o seguinte, que quando você olha um gráfico desse jeito aqui do dólar, o dia inteiro, caindo, o iniciante ele tem a mania de olhar pro gráfico e entristecer com isso daqui e falar, putz, olha se eu tivesse vendido, olha o movimento do mercado, eu perdi tudo isso. Peraí, gente, pra que essa palhaçada aí? Pra que essa loucura? Depende do seu operacional. Se o seu operacional for de análise técnica, realmente você tem que ficar um pouquinho triste, porque são esses dias aqui, que desequilibra para o grafista. Imagine só, o grafista opera candle de ignição, o padrãozinho mais bobo que tem, candle de ignição com médias móveis, as médias alinhadas com a VWAP, tudo para baixo, inclinada, né? E sai com candle de ignição aqui, vendedor, acionou venda, o stopzinho aqui acima, aqui, bora, vamos.
aí sim, o grafista ele tem que ficar triste, porque era o dia que ele ia desequilibrar. É o dia que paga a conta dos outros dias. Por quê? Porque ele não adianta, vendi aqui, parcialzinho aqui para tirar o risco da operação. Que risco? Essa aqui é a sua técnica, você tem que confiar nela, não é risco. Agora, eu estou gravando esse vídeo porque eu já vi mentores aí descendo o bambu em quem ensina a zerar parcial curta. Tá fazendo palhaçada, tá falando palhaçada. Por quê? Porque depende do operacional. E isso é um operacional gráfico. Operacional de fluxo depende. Eu tenho operacional de fluxo, que eu vou alongar a operação, aí eu estou analisando o quê? Quando se constrói aqui toda uma dinâmica de montagem de posição. Aí sim, esse operacional de fluxo eu vou alongar, sem parcial. Agora, tem operacionais, setups de fluxo, que é embasado até na frequência daquele momento. Não interessa se o preço está em tendência de alta ou de queda. É lógico, às vezes você prioriza a favor da tendência porque ele tende a desenvolver mais fácil. Mas este operacional de fluxo, por exemplo, o que você faz? É o seguinte, se ele... peraí, o meu operacional é esse. Opa, segurou aqui. Eu não quero saber se o preço vai fazer isso aqui, ó, e vai disparar para cima. Eu tô reagindo com aquele momento do fluxo. E nesse momento do fluxo, teve o que aqui? Uma absorção. Se teve uma absorção... tá caindo essa bagaça aqui. Se teve absorção... O meu objetivo, comprei aqui, parcial aqui, veio, roscou, tchau, já foi. Vocês entenderam? Por quê? Não é uma operação que eu estou tentando prever a direção do preço. Se ele vai para cima ou para baixo. É um tipo de operação que eu estou reagindo naquele time, naquele momento. Então, entendam isso, esses conceitos, essa é a importância se você quer zerar parcial curta ou longa. Mas o que eu recomendo? Eu recomendo o seguinte, no meu início, na minha fase inicial, eu me especializei muito em operações curtas no início. Duas horas depois... Por quê? Por questões da minha mentalidade, do meu emocional, meu psicológico. Eu não conseguia segurar, alongar operações, eu queria dinheiro rápido. Foi assim que eu me especializei. Mas depois não, depois eu desenvolvi outros operacionais. E não tem certo ou errado, tem a questão do seu perfil. Mas escolha um. Não misturem as técnicas. Senão, hora você vai zerar parcial curta, daqui a pouco você toma stop com a mão cheia, aí no time errado, na operação. Escolha um operacional e entenda a lógica do seu operacional. Para você saber se a lógica desse operacional é para parcial curta ou não. Ou é para parcial longa. Se for para parcial longa, você não deve zerar curto. Senão você está deixando o dinheiro na mesa. Senão você toma stop com a mão cheia e quando ganha, ganha com a mão pequena, ganha pequenininho. E esse pequenininho não vai fazer você pagar a conta no médio e longo prazo. Porque se você está procurando operações de tendência, operações longas, a minoria do dia talvez dê essas operações. Então, o dia que der, você tem que pegar com a mão cheia. Para quê? Para que pague todos os stops que você tomar, ou os dias que você não conseguiu ser tão lucrativo. Agora, o fluxo não. O fluxo, ele me dá a possibilidade de ganhar dinheiro todos os dias. No mercado de tendência eu consigo surfar, no mercado volátil eu consigo surfar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, não se esqueça de verificar o link da descrição que eu comentei aí com vocês e tamo junto, bora pra cima!